Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Que a paz esteja conosco. Nesse momento, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de estarmos aqui nesse momento falando do seu amor e no final deste dia tirarmos mais um pouquinho de tempo para podermos assim adorarmos a Ele, falarmos do seu amor, render graças ao seu santo nome. Oi Bia, paz, tudo bem? Como é que tá o Davis? Irmãos, é de suma importância para mim, independente do público que estiver nessa live. Como o meu Instagram é novo, então é lógico que vai ter poucas pessoas, mas eu não vou deixar de falar. Então, alguém que for entrando aí nesse momento, no decorrer dessa live, eu vou falando, você vai ouvindo e Deus vai falando no seu coração. Eu acredito assim. Beleza? Então vamos dar prosseguimento, a essa live. Muito bem. Vamos para o texto. Beleza? Aqui no Salmo 125. É um salmo muito conhecido do povo de Deus. Os irmãos sabem muito bem como é o Salmo 125. Acredito eu que todos conhecem, até mesmo decorado. Salmo 125, que diz assim, na minha versão está escrito assim: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor dos que o temem, daqui em diante e para sempre. Pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para a iniquidade. Faze o bem ao Senhor aqueles que forem bons e aqueles que são retos em seus corações. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, o Senhor os levará com os trabalhadores da iniquidade, mas a paz estará sobre Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, como eu falei, esse salmo é um salmo muito conhecido. Pastor Natanael, Pai do Senhor, meu pastor, boa noite. Eita, a gente fica até nervoso aqui, tentar expor um texto aqui diante desse homem. Mas vamos lá, Deus vai nos abençoar. O Salmo 125 faz parte de uma galeria onde estão situados ali os salmos que estão em uma categoria chamada de Cântico dos Degraus. Esses Cânticos dos Degraus, eles foram escritos e são datados de momentos importantes, e em algumas traduções eles são chamados de Cânticos das Subidas, Cânticos de Romagem, dos Viajantes, enfim. Os irmãos hão de entender, quando vão estudar sobre os Cânticos dos Degraus, que historiadores, estudiosos, pesquisadores, quando falam desses salmos, eles defendem duas teses de quando eles foram criados. Uns acreditam que eles foram desenvolvidos pelos salmistas que peregrinavam durante as festas solenes do Senhor. Os irmãos sabem muito bem, em Atos 2, quando
o Espírito Santo desce, ali está registrada uma festa solene, que é o dia de Pentecoste, a festa do Pentecoste, onde judeus, hebreus que estavam instalados em todo o mundo, eles se levantavam de onde estavam e peregrinavam até Jerusalém para ali prestarem culto ao Senhor. Isso era sagrado, e ao longo do tempo foi crescendo, foi tomando uma proporção maior e tomando muito mais importância. Muito bem. Aqui a gente entra em outro contexto, que é a segunda tese que eles acreditam, que esses salmos foram escritos não durante as peregrinações dos peregrinos para festejar em Jerusalém, mas durante o momento de retorno para Jerusalém, onde muitos estavam retornando para Jerusalém depois do cativeiro babilônico, e os estudiosos, historiadores, defendem a tese de que muitos desses cânticos dos degraus foram escritos, foram compostos durante o retorno deles para Jerusalém. Aí agora nós vamos entrar, irmãos, no contexto geográfico de Jerusalém, para que os irmãos possam entender bem explicado, de forma bem explicada. Eu vou tentar ao máximo, porque eu não sou nenhum mestre igual o pastor Natanael aí, né? Não entendo. Eu estou estudando, estou aprendendo, mas vou tentar explicar para vocês aqui. Geograficamente falando, os irmãos sabem, os irmãos que estudam geografia bíblica sabem que Jerusalém, falando no contexto bélico, né, de guerras, era praticamente impenetrável. Era rodeada pelos montes, e esses montes geograficamente cercavam Jerusalém, cercavam a Sião, fazendo com que se tornasse muito difícil não só a subida dos peregrinos, mas também falando em todo o contexto de entrada na Jerusalém, seja dos invasores para sitiar, seja dos peregrinos para irem conhecer, para irem adorar, e enfim. É por isso que a subida a Jerusalém ela é tão gloriosa, e é por isso que esses cânticos dos degraus eles têm essa importância e são conhecidos assim, porque foram escritos durante a subida. Há historiadores que acreditam que os salmistas eles compunham um hino em louvor a Deus a cada passo que eles davam. Então, literalmente, eles acreditam que, eles davam um passo e escreviam, Deus é bom. Dava outro passo e escreviam, Deus é poderoso. Dava outro passo e dizia, Deus é maravilhoso. Dava outro passo e dizia, Deus é grande misericórdia e muito digno de ser honrado. Então, esses salmos, como eu disse para os irmãos, eles têm essa importância pelo momento em que eles foram escritos, que foi durante a subida a Jerusalém. Agora, a gente, como eu falei, são duas teses. A gente não sabe se foram escritos durante a peregrinação, né? Se todos eles foram escritos durante a peregrinação ou só alguns, ou se foram escritos durante o retorno do povo para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico. O que se sabe é que, independente disso, a subida para Jerusalém era gloriosa. Tanto que esse salmo era gloriosa para os judeus e para qualquer um que está subindo ali. Portanto, o texto começa comparando a confiança daqueles que confiam em Deus. Porque o escritor deste salmo, que não é conhecido, não se sabe quem foi que escreveu, mas ele sabia muito bem a glória que estava envolvida em subir a Jerusalém. Então logo ele entende que quem está subindo a Jerusalém não pode olhar para trás, não consegue olhar para trás, até pensa em olhar para trás, até pensa em voltar, porque a subida é difícil, mas é gloriosa. Mas os motivos para continuar são maiores. Por quê? Porque ele está a caminho de Sião.
Ele está a caminho de Sião. Então ele compara porque ele sabe qual é a importância, ele sabe qual é o poder que tem aquela região geograficamente falando. Então ele começa dizendo de uma forma linda e que enche os olhos de lágrimas quando a gente se aprofunda nesse texto. Quando ele diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu posso conjecturar, me permitam os irmãos que estiverem me ouvindo, eu posso conjecturar e dizer para os irmãos que é como se ele estivesse caminhando, compondo os salmos, e de tão cansado ele tropeçasse e caísse. Mas ele caiu e não continuou no chão. Ele não olhou para o chão. Ele continuou com os seus olhos fitos em Jerusalém. Os irmãos sabem que a caminhada para frente, só que era inclinada. Jerusalém ficava no alto, ficava no monte, era subindo. Então, era uma subida difícil, uma subida gloriosa, eles estavam olhando todo o tempo para cima. Paulo diz: olhai para as coisas que são de cima. Porque se olharmos para as coisas que são embaixo, a nossa esperança será terrena, a nossa mente será terrena, os nossos planos serão terrenos, e tudo se limitará aqui, porque tudo se limita aqui, tudo daqui se resume aqui, e pronto, acaba aqui. Mas a esperança nossa do crente é o que Paulo disse: morrer para mim é lucro, morrer para mim é Cristo, e viver é lucro. Quando ele fala isso, irmãos, a gente se torna automaticamente inundados, a gente é automaticamente nesse momento inundados pelo amor de Deus. Então quando ele fala: aquele que confia no monte, aquele que confia no Senhor será como o monte Sião, ele está falando porque ele está conhecendo, ele está dando valor à subida gloriosa, que é subir a Jerusalém, que é uma subida difícil, que não é fácil. Ora, se nos dias de hoje é difícil, com todo o transporte que tem hoje em dia, carro, moto, avião, chegar até lá, imagine naquele tempo, irmãos, no tempo da peregrinação, que eles andavam milhares e milhares de quilômetros a pé. Então eles davam valor. E como eu disse aqui, repito mais uma vez, historicamente, alguns defendem que eles escreviam hinos a cada passo que eles davam, de tão gloriosa que era essa subida para eles. De tão gloriosa que era essa subida para eles. Então, irmãos, para que nós possamos entender a profundidade do mistério de Deus nesse texto, é necessário a gente, como eu fiz, da mesma forma que eu fiz, se aprofundar. Porque isso aqui não se resume só a palavras bonitas. É muito fácil eu chegar para o irmão e falar assim: irmão, Salmo 125 está escrito: aqueles que confiam no monte Sião, aqueles que confiam no nome do Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É mesmo que eu estou falando isso da boca para fora, sem conhecer. Ah, não se abala para sempre, porque eu estou falando de um monte não se abala. Mas eu não estou conhecendo, eu não estou entendendo a profundidade do texto, porque eu não estou estudando. Então que sejamos, irmãos, apaixonados, e que estejamos com os nossos olhos sempre para cima, como estes salmistas, como o cântico dos degraus. E outra coisa que eu gostaria de frisar antes de encerrar aqui: o texto denota e nos traz um importante ponto aqui nos salmistas. Como eu falei para vocês, a caminhada era difícil, e enquanto eles caminhavam, eles compunham hinos, falando e cantando e falando sobre Sião, falando sobre as saudades que ele tinha, a saudade que eles tinham de Jerusalém, de Sião. É importante mencionar o tamanho da gratidão desses homens. Homens que, acredito eu, que muitos morreram pelo caminho,
não suportaram caminhar até lá. Muitos passaram mal, muitos adoeceram, e os que chegaram entenderam como era gloriosa a subida a Jerusalém. Que nós possamos ter, irmãos, a mesma coisa que esses homens tiveram, gratidão, porque eles viam Deus em tudo. Até mesmo, como eu disse, conjecturando, se um tivesse caído, ele não olhava para baixo, ele continuava olhando para Sião. Eu caí, mas eu estou no caminho de Sião, eu não vou parar aqui. E eu também não vou retornar. Eu vou continuar subindo. Vou continuar subindo, vou continuar subindo. Glória a Deus por isso. Continue subindo, irmão. Continue olhando para cima. Sião está logo ali. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus abençoe você. Uma ótima noite. Que Deus venha falar ao seu coração através dessas palavras. E que possamos ser a cada dia mais cheios da sua presença. E possamos ter a cada dia mais gratidão. Porque a gratidão, irmãos, ela nos faz enxergar Deus em tudo. E nos faz entender que nossas vidas estão no controle dele. Então, eu gostaria de deixar essa frase. Você não está no lugar errado. Você não está na época errada. Você não está pagando pelos pecados de outras pessoas. Você não está, como muita gente diz, comendo o pão que o diabo amassou. Você está vivendo exatamente o que é necessário você viver. Porque a aprovação produz, ela, como eu vou falar, como eu ouvi um irmão falando uma vez, um obreiro, ele falando uma vez, a aprovação, ela engrossa o couro da gente e nos faz ter capacidade de suportar grandes coisas que o Senhor tem reservado para nós. Então, logo nós temos que ter gratidão a Deus até mesmo pelas provações, porque a sua palavra diz que Ele prova até mesmo que Ele ama. Logo, nós também não somos dignos de ser amados. Então, que Deus abençoe você, uma ótima noite, e que Deus venha estar conosco a cada dia. Paz do Senhor, gente. Tchau.